com muita alegria que nós estamos iniciando o programa Tempo de Boas Novas. É um privilégio estar com você novamente para junto lermos a Bíblia e meditar sobre aquilo que Deus tem para o nosso coração. Nós vamos ler neste momento no livro de Salmos, o capítulo de número 51, de 1 a 5. Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então nós acabamos de ler um texto da confissão de Davi. Davi, segundo a palavra de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas houve um momento na vida dele, como você, eu, como qualquer um de nós, às vezes pecamos, afastamos de Deus. Foi isso que aconteceu com ele. E ele se sentiu muito triste. E nesse texto ele está confessando a Deus, ele está assim arrependendo. O que é arrepender? Arrepender é a gente deixar de fazer aquilo que é errado. Às vezes a pessoa fala assim, eu me arrependi de ter feito isso, mas continua fazendo da mesma forma. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente arrependa e confesse. Fala, Deus, eu estou triste porque eu pequei contra o Senhor. Todo pecado, ele é contra Deus primeiro, e depois às vezes é contra o nosso próximo. Então nós devemos ir a Deus, pedir perdão, e também, muitas das vezes, é necessário pedirmos perdão também, até mesmo aquela pessoa que a gente ofendeu. Por quê? Porque o pecado, ele mancha o nosso coração. O nosso coração, ele fica sujo, fica triste, fica afastado de Deus quando a gente peca. A gente fica manchado, ou seja, a gente perde a alegria. Ele nos deixa infeliz. E a pessoa infeliz, muitas das vezes, ela vai até a depressão. Ela fica, às vezes, de mal com ela mesma. E, às vezes, ela é uma pessoa também que se torna iracunda, uma pessoa que ofende as pessoas. Por quê? Está infeliz. O pecado nos afasta de Deus. O pecado afasta-o da presença de Deus. E isso nós vemos que aconteceu com Caim. Caim, quando ele pecou contra o seu irmão, ele afastou de Deus. Deus chegou ali e cobrou dele aquele ato terrível que ele tinha cometido, matado o seu irmão. Ele ainda deu uma resposta má para Deus, dizendo, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Então, a pessoa em pecado, a pessoa em transgressão, como diz Davi, que nesse salmo, ele é uma pessoa triste, é uma pessoa infeliz, ele é uma pessoa que não está na presença de Deus. Agora imagine, se a gente não estiver na presença de Deus, nada vai bem. Porque o que nós vamos fazer sem Deus? Deus é aquele que nos ilumina, que fala ao nosso coração, que nos dá alegria, que nos dá paz, nos dá esperança. Então, o pecado também, ele entristece o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele fica triste. E o Espírito Santo, ele quer habitar na nossa vida. Mas com o pecado não tem condição. E o pecado tira completamente a alegria da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou beber para poder acabar com essa tristeza. Outras vezes vai para a droga. Outros, às vezes, faz muita coisa errada. Tentando apagar ou abafar uma coisa que fez, que poderia confessar, pedir perdão a Deus, ir a Deus como Davi foi. Davi pecou, e quando ele pecou, ele sentiu muita tristeza, ele sentiu muita angústia na sua alma.
ele perdeu o sentido da vida, mas ele clamou a Deus, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo as tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então nós vamos a Deus porque nós confiamos que Ele, pelas suas misericórdias, pode nos perdoar, pode nos dar o alívio, Ele pode nos levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas. E quem confessa o seu pecado, ele é perdoado quando confessado honestamente. Então Deus, ele não lança no nosso rosto o nosso pecado. Quando nós vamos a Ele, nos arrependemos, confessamos, contristados, tristes. E na Bíblia a gente vê muitas pessoas que contavam para Deus as suas necessidades. Se essa necessidade está no seu coração de confissão de pecado, faça como Davi, peça a Ele perdão e Ele vai te dar. Se a sua necessidade salvação, você pode pedir, né? Pedro, quando ele estava afundando nas águas, ele gritou: salva-me, Jesus, e ele foi salvo. O ladrão da cruz também pediu a Jesus que lembrasse dele quando ele entrasse lá no paraíso, e Jesus lembrou dele naquela mesma hora. Jesus falou com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O publicano também, que era um homem pecador, batia no peito e falava com Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim. E ele foi perdoado, ele saiu justificado, porque ele estava com a necessidade de perdão e Deus o perdoou. A mulher cananeia, ela estava com a sua filha endemoniada, ela estava enfrentando uma crise na sua família muito grande. Ela estava sofrendo muito por ver a filha dela naquela situação. E ela foi e pediu. A sua necessidade era ver sua filha liberta. E ela foi liberta também. E também tinha um cego. Né? O cego, ele não via, ele queria enxergar. E ele falou: Jesus, filho de Davi, né? Se podes, me dá a vista de novo. E Jesus deu a vista para ele. Então, seja qual for a sua necessidade, leve-a diante de Jesus. Porque Jesus, ele é a única esperança. Ele é a nossa esperança nesse mundo de tribulação. E a primeira coisa que Deus quer fazer com você é perdoar o seu pecado. Porque quando você tiver o seu pecado perdoado, você vai ter paz na alma, você vai ter alegria, você vai saber relacionar bem com as pessoas. E por último, quando você morrer, você vai morar no céu. Porque o pecado não entra no céu. Mas quando a gente arrepende e pede perdão, Deus perdoa, Jesus perdoa. E a palavra de Deus diz que Ele torna a gente mais alvo que a neve. Ele torna a nossa vida limpa, Ele nos purifica e nos dá paz e alegria. Que Deus possa abençoar o seu coração e que você, neste dia, não recline a cabeça no seu travesseiro antes de ajoelhar, pedir a Deus perdão, pedir ao Espírito Santo que sonda seu coração, te dê uma nova vida e te dê esse sentido de vida para um dia você morar no céu. Que Deus te abençoe. Amém.